Bom dia, bem-vindos ao A Lei e a Prática, o podcast do Diário Notícias e do Dinheiro Vivo sobre o mundo da advocacia. O nosso convidado desta semana é Bruno Ferreira, Managing Partner da PLMJ, uma das grandes sociedades de advogados nacionais, uma das maiores, aliás, a quem desde já dou as boas-vindas ao programa. E gostava de começar, antes de mais por agradecer o facto de ter aceito o nosso convite, obviamente, e começar por lhe pedir, no fundo, a sua visão sobre o atual momento da economia portuguesa. Estamos aqui num impasse à espera de umas eleições que aparentemente ninguém desejava, ou poucos desejariam. Qual é o seu feeling daquilo que contacta com as empresas, com a economia real, em relação à atual situação? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado, nós. Especialmente com o Filipe, que tem um conhecimento profundíssimo do setor, e é sempre um prazer conversar sobre estas matérias. Realmente são tempos de incerteza. Não sei se a palavra impasse, que o Filipe também usou, é mais incerteza. É mais incerteza e impasse, não só pela situação nacional. Sim. Ninguém surgiu um pouco inesperadamente esta situação. A guerra comercial. Da alteração governamental, mas também o impacto que a guerra comercial pode vir a ter, e aquilo que se esperava, que aconteceu um bocadinho no início da presidência Trump, antes da pandemia, que foi um dinamismo grande do mercado de M&A internacional e americano, não está a acontecer nos Estados Unidos em resultado da incerteza do impacto económico que as guerras comerciais possam vir a ter. Aliás, havia e também da direção da inflação nos Estados Unidos. Nesta semana li um artigo de um autor americano que diz que estamos a passar da fase da abundância de capital para uma era de escassez de capital, devido às guerras tarifárias e que por essa razão, pela primeira vez em muitos anos, a atividade de private equity caiu nos Estados Unidos. Continua a existir diversos fatores de incerteza. Houve uma certa altura em que, de facto, a quantidade de capital que estava a ser acumulada daria a entender que ele teria de ser utilizado, porque os fundos depois precisam de constituir novos fundos e fundos adicionais. E esse autor até dizia que, inclusive, os negócios entre fundos aumentaram significativamente. Aumentaram, porque o mercado da IPO também não está a ser muito. Ou seja, é uma lógica quase só para gerar ali uma comissão que fazem um negócio só entre eles para dinamizar o mercado. Isso depois depende muito das situações, mas o que é verdade é que o ciclo compra pelo private equity e IPO compra pelo private equity está interrompido porque o mercado da IPO e acha que é uma situação que tem a ver com esse impasse que existe, a incerteza, porque ninguém sabe que hoje há tarifas, amanhã já não há, depois há uns adiamentos, há isto, há aquilo, e de certa forma as pessoas estão com medo do que pode acontecer, ou estamos de facto a entrar numa nova era em que, devido a esta recomposição da globalização, de facto o mercado transacional, tudo que é fundos, private equity, vai passar aqui a uma fase de algum, não digo de congelamento, mas de perda de dinamismo? Não, eu acho que vamos ter de esperar para ver até que ponto é que a situação política se altera, para ver depois a evolução da inflação e do funcionamento dos mercados. Não me parece que, como alternativa ao private capital, existam mercados públicos disponíveis para fazer o investimento, ou seja, o que poderia alterar a estrutura de funcionamento desses mercados, que é deixar de termos passado de mercados de cotados e de grandes investidores institucionais, bem que no mercados em que esses investidores institucionais investem junto de gestores de private equity, não estou a ver como é que isso se pode alterar, pelo menos no imediato, tendo em conta a estrutura que está criada agora. Ou seja, acho que vai depender. E o dinheiro existe e tem que ir para algum sítio. E acho que essa é a principal preocupação. Portanto, o dinheiro precisa de ser gasto e a indústria tem todo um incentivo grande para gastar o dinheiro, precisa de manter o rendimento, precisa de encontrar outros fundos adicionais, de outras oportunidades, fazer segundos, terceiros, quartos fundos, novas gerações de fundos de investimento e, portanto, isso... No caso, porque neste contexto internacional, Portugal tem alguma vantagem? Há quem diga que somos um ativo seguro, um país seguro, um porto seguro, e que estamos longe da guerra, pelo menos não estamos na linha da frente da guerra, ao contrário de outros países europeus.
E também a nossa economia também não tem sido muito afetada, ao contrário por exemplo, da economia alemã, por exemplo, que tem sido muito penalizada pelo contexto internacional. Acha que Portugal, neste contexto, tem aqui algumas vantagens que pode atrair mais investimento? Ou... Eu acho que temos vantagens, temos dificuldades. A vantagem da estabilidade é inegável. É claro que agora podia ter, ainda que isto não seja uma condição de instabilidade propriamente dita, porque o país já demonstrou que é capaz de ter alterações de governo e de partido no governo. Até porque há uma alternância muito grande entre PS-PSD. Não há de forma estável. Da perspectiva do investidor não há grande diferença. Sem que assuste os investidores dessa maneira. Agora, o que eu acho que ainda não conseguimos capturar foi a captar essa base industrial de investimento que podia ser beneficiada por essa estabilidade do país, por condições, por estarmos longe da guerra, por estarmos entre dois blocos económicos grandes no meio. Há poucos dias houve aquela notícia da Auto Europa ter ficado em Portugal. Provavelmente muita gente nem percebeu a importância daquilo, mas é um projeto que é determinante para a nossa economia, para as nossas exportações e para a criação de emprego também. É essencial mantermos esse tipo de projetos. Como é que um país como Portugal pode atrair mais Auto Europas? Eu acho que para isso temos de ter um conjunto de programas que consigam convencer essas empresas das vantagens que elas podem ter cá, e não podemos camutear essa realidade de que há uma concorrência internacional por este tipo de oportunidades, e temos de dar vantagens, benefícios fiscais, estabilidade, para conseguirmos que uma base industrial que não temos, que possamos estabelecê-la e que essas empresas e tentar beneficiar desta nova fase da globalização em que a indústria que está na Ásia, por exemplo, pode voltar a alguma... Sim, o redimensionamento das cadeias de distribuição e das cadeias de produção, tudo isso é algo que podia ser vantajoso para nós, porque, na verdade, conseguimos, em condições de estabilidade dentro da União Europeia, produzir muitos dos bens que a União Europeia precisa para consumir. E áreas como as renováveis, por exemplo, nós sabemos que o Presidente Trump não é muito a favor das renováveis, que nos Estados Unidos neste momento já se assistiram uma certa, não digo voltar atrás, mas que a aposta está noutro tipo de energias. Isso, a nível internacional, vai também ter impacto no setor cá em Portugal, por exemplo? Não tem tido. Nós, uma boa parte da nossa atividade nos últimos anos, incluindo o ano passado, tem sido atividade em torno das energias renováveis, quer novos projetos, quer compras e vendas de projetos já existentes. E não vemos isso a abrandar, e até vemos em certa medida a União Europeia como fazendo uma diferença face aos Estados Unidos, e isso podendo ser uma oportunidade também para atrair capitais que estejam interessados a continuar a investir. E o facto de queremos reduzir a dependência da Rússia também ajuda a isso. É verdade. Eu acho que isso continua a ser um forte incentivo para desenvolver essa área. Eu sei que não é a sua área de especialização, mas acha que podemos assistir também a um regresso do tema do nuclear, de certa forma? Vai depender, a meu ver, hoje em dia, do que a Alemanha venha a fazer. Exato. E do que é que este governo alemão vai encarar. Um governo que ainda não tomou posse, mas já fez aí já mudou aí daquela questão da dívida. A questão da dívida, o limiar da dívida. Já vimos que a Alemanha... que a Alemanha está livre outra vez. Alguém disse isso. E o facto também de ter sido uma maioria tão grande parlamentar a aprovar essa eliminação total limiar da dívida, é de esperar que venha agora. Depende. Possa haver mudanças em várias áreas. Não é? O grande motor nesse... E a defesa, esse tema da defesa também, que tem a grande prioridade do futuro chanceler Merz. Também há, em termos de indústria portuguesa, também há aqui oportunidades. E há oportunidades em várias áreas. Desde logo tem havido um debate grande sobre o que é investimento na defesa, não é? Sabemos também as posições que o Presidente do Governo espanhol também tomou acerca disso, e o que é que se devia considerar ou não a despesa militar. Mas o que é verdade é que nós, mesmo não tendo um tecido industrial militar de grande dimensão, temos quer produção de tecidos, produção de calçado,
tudo isso é considerado fardamentos também, e fardamentos, tudo isso é considerado e mesmo a própria indústria automóvel também pode ter um papel. Isso, não é? Indústria automóvel, a indústria dos drones, temos em Portugal mas também para isso, capacidade para isso. O nosso tecido industrial também tem que resolver um velho problema que é a questão da dimensão das nossas empresas, correto? Acha que faz sentido políticas públicas que incentivem a consolidação entre empresas? Eu acho que sim. Eu acho que esse debate também está um pouco inquinado pelas estatísticas, porque muitas destas estatísticas do número de empresas, muitas dessas empresas são empresas com 1 e 2 pessoas e, portanto, são a estruturação de património familiar. São empresas e de atividade familiar, que como, até aliás, deviam estar na tutela da segurança social e não da economia. Isso, ou seja, não reflete de forma muito acertada mas o que é o tecido empresarial. Mas mesmo assim, mas que é pequeno. Mesmo as nossas grandes empresas, em termos europeus, são médias. Tem uma pequena dimensão. E comparado com as espanholas europeus. mesmo. Não, isso é verdade. É verdade. Não acha que faz sentido aí, por exemplo, incentivos fiscais, por exemplo, para facilitar a venda de participações sociais? Sem dúvida. Sem dúvida, tudo isso, investimento em capitais próprios, acho que tudo isso é uma forma de incentivar o crescimento das empresas e a criação de riqueza e de emprego, que eu acho que é o que nós precisamos em Portugal. E o mercado de capitais? Como é que é uma velha questão em Portugal? Faz sentido nós ambicionarmos ter um mercado de capitais robusto, ou o caminho deve passar por uma integração a nível europeu, na sua opinião? É um desafio grande. Eu acho que não nos resta outro caminho que não a integração a nível europeu. Acho que podemos funcionar e explorar ainda mais as vantagens que possamos ter de servir como uma porta de entrada para outros mercados nessa integração europeia. E isso não temos conseguido. Há dias alguém dizia que para quem, por exemplo, um grande fundo internacional que quer investir na Bolsa na Europa, tem muita dificuldade em conseguir acompanhar tantos mercados fragmentados e tantas empresas em mercados pequeninos, ou seja, e que se tivesse tudo concentrado era mais fácil, aliás, como acontece nos Estados Unidos, portanto, no Nasdaq e portanto acha que os países europeus têm que perder um bocado aquela, não digo nacionalismo, mas aquele desejo de ter uma bolsa nacional e olhar para isto de outra forma. É um desafio que a Europa tem de enfrentar, para além de outros desafios, é tentar ter uma harmonização maior no mercado de capitais, que permita de facto que esses capitais depois também sejam colocados ao serviço da economia nos vários mercados e que possam ter uma opção de investir num determinado mercado e que haja uma mobilidade muito maior para permitir esse pooling de investimentos ao nível europeu, que depois acaba por ter uma escala tão grande como os Estados Unidos, mas está bastante e a nível bancário também. A nível bancário também. Acha que é inevitável haver concentração? É o mesmo desafio de... Nós temos agora uma grande operação aí a aproximar-se, como é público, o IPO do novo banco, ou venda do novo banco. Como é que olha para essa operação? Está a ter o interesse de fundos internacionais, na sua opinião? Sim, eu acho que vai atrair, certamente. Sobretudo, acho que vai atrair o interesse de players da indústria, mais do que propriamente até fundos internacionais. Ou seja, bancos... Acho que aqui o desafio é conseguir encontrar outros bancos, outros grupos bancários que sirvam como uma cornerstone para depois uma entidade que venha estar há quem considere que há um risco de ser mais um player portuguesa e parar às mãos do português, embora seja tido por um fundo estrangeiro, mas aí parar às mãos dos espanhóis. Parece, na sua opinião, isso deve ser uma preocupação? Ou... Não vejo isso como uma preocupação. Acha que não faz diferença ser espanhol ou francês? Sim, eu prefiro ver e olhar e que estejamos concentrados em colmatar as fragilidades que temos economicamente. E isso aí depois vamos conseguir atrair decisões em Portugal e manter esses centros de decisões e esses centros de competência em Portugal, apesar de sermos detidos por das nossas empresas serem tidas por empresas internacionais. Ser espanhol, na sua opinião, não põe em causa a nossa soberania económica, por assim dizer. E como é que vê a eventual compra de novo banco pela Caixa Geral de Depósitos?
Não, acho que não posso comentar Para não comentar. essa situação. Não. Mas o facto da Caixa ter uma gestão... a Caixa tem um acionista público, mas no fundo é um player privado que se rege por... Acho que tem uma gestão de grande qualidade. Por A Caixa regras, Geral de Depósitos hoje... Com uma estratégia comercial. Aliás, os bancos portugueses têm uma gestão Acha que os de bancos, grande qualidade e a Caixa Geral de Depósitos está... acha que os bancos aprenderam uma lição da crise? São entidades muito bem geridas. Aconteceu em determinadas áreas específicas mais relacionadas com a banca de investimento, houve uma certa erosão de perda de competências depois de 2011, 2012. Sim, aliás, deixámos de ter grandes bancos de investimento, com exceção do Caixa Banco de Investimento, que faz parte da Caixa, ou seja... Sim, ainda continua... Que no fundo é um departamento há pessoas da Caixa. muito boas a fazer isto, mas em termos de número de pessoas que faziam isto está muito diferente. Mas em compensação há mais boutiques financeiras que prestam esse tipo de serviços. Mas continua a existir um gap significativo no mercado, que depois é Não aumentado tem, pelo facto de muitos dos players estrangeiros não olharem para Portugal por causa da dimensão das operações e portanto, há aqui uma necessidade. E as Big Four não preenchem essa... não têm músculo para também não têm prestar vocação esse e o modelo de negócio não é bem parecido e a estrutura não é bem parecida com aquela que era tradicionalmente a banca de investimento, até de professional services firms. Sim. Especializadas nas áreas. E uma área onde as Big Four estão a investir, obviamente, é a área do direito, da advocacia. Acredita que em Portugal vai acontecer um pouco como em Espanha, por exemplo, onde os grandes escritórios continuaram, no topo da tabela, e as Big Four acabam por preencher ali um espaço a meio, por exemplo, do ranking. Acha que vai ser isso que vai acontecer em Portugal também? Sim, acho que sim, acho que é, no fundo, o exemplo mais próximo que nós temos, e os mercados têm uma estrutura mais ou menos similar. É claro que há muito mais apetite pelos escritórios de advogados internacionais, pelo mercado espanhol, do que pelo mercado português, por uma questão de dimensão. Claro. Agora, são estruturas diferentes, são atividades diferentes. Nós recrutamos 30 estagiários por ano, uma consultora contrata 400 estagiários por ano. Toda a estrutura de funcionamento e o tipo de atividade e serviço é diferente, são coisas diferentes Isso, no fundo, que faremos. Traduz-se que, no vosso caso, vocês podem acompanhar mais os estagiários, conseguem dar outro tipo de formação? Conseguimos e as equipas que nós formamos não são tão formadas em multiplicidade de pessoas, mas sim na qualidade das pessoas que estamos a formá-las. E obriga também a ter um foco maior. Isso, bastante maior, isso é mais seletivos no que fazemos. E na vossa opinião, o cliente valoriza isso? Claro, nós achamos que sim. E acha que os clientes preferem não colocar os ovos todos no mesmo cesto, ou seja, preferem manter um escritório de advogados de confiança, uma consultora de confiança e trabalhar com os dois? Eu acho que vai depender do tipo de situações. Há situações em que, e é essa a diferença que temos visto no mercado espanhol, em que se houver uma pequena porção de um determinado assunto que possa ser tratado pela equipa jurídica ou legal da consultora, isso tem sido feito. Mas se for uma coisa mais complexa... Mas se for uma coisa mais complexa, eu acho que continua a ser a opção contratar um escritório. E nesse processo a tecnologia acaba por ser um aliado dos escritórios. Sim, isso é verdade. Permite fazer... Está a fazer uma diferença que ainda não é do dia para a noite, mas está quase a acontecer, porque hoje em dia pura e simplesmente não podemos começar nada com uma folha em branco ou com um documento de Word em branco. Tudo já é feito, ou mesmo um e-mail, ninguém começa esse trabalho em branco e, portanto, já está a alterar a forma como trabalhamos e ainda vai alterar mais a forma como trabalhamos, porque vamos conseguir fazer coisas diferentes, mais rápidas. E tudo aquilo que é burocrático isso. Que envolve coisas relativamente simples, as máquinas fazem. Isso. E isso significa que para o ser humano ficam as tarefas que exigem não só conhecimento, mas também inteligência emocional. Espero que sim.
Espero que sim, acho que vão continuar a haver tarefas aborrecidas, infelizmente. Não sei se é na nossa área ou noutras áreas, acho que vão continuar a haver essas tarefas aborrecidas, vão passar a ser outras tarefas aborrecidas, mas que hão de criar a aprendizagem. Isso é certo, sim, mas acho que vai fazer a diferença. Mas acha que a inteligência emocional, no fim do dia, vai ser aquilo que vai diferenciar o homem da máquina? Deste tipo de profissões? Essa vai ser uma das grandes diferenças, porque a nossa profissão é de ou resolver situações em que pessoas estão desentendidas ou aproximar situações em que pessoas já têm um entendimento comum, mas querem chegar a uma conclusão sobre uma compra e venda, sobre um financiamento. E isso robô não consegue fazer. Tentar perceber numa sala de reuniões quem é que está com que posição e porque é que uma das pessoas está a ter uma posição retraída. Sim. Claro. E a intuição aí é importante? Mas sobretudo com base muito na experiência do que se tem vindo a fazer, e esse é um dos desafios que temos, que é, nós até agora as pessoas adquiriam uma boa parte da intuição pela experiência de fazer, e agora como vão aprender de uma maneira diferente, não vão aprender. Isso é um desafio também. Isso vai ser um grande desafio de manter a aprendizagem das equipas. Eu acho que e aí beneficiam em ter equipas mais pequenas. Sim, mas depende muito, porque as pessoas era aquilo que eu dizia, vão aprender a fazer coisas diferentes das que faziam agora. Claro. Tanto que há aqui depois também um risco de natureza muito estratégica, que é uma diminuição excessiva do número das equipas também vai reduzir necessariamente o mercado. E como é um mercado que também tem muita mobilidade, depois podemos estar também a criar um problema para nós próprios no futuro, em termos de opções de pessoas para trabalhar. E, ou seja, isto ainda muito... Isto vai levar também a uma disputa mais acesa pelo melhor talento, claro. No fundo. E como é que vocês no escritório estão a olhar para esse desafio? Para o desafio do talento, especificamente? Temos várias preocupações, desde logo no recrutamento, estarmos atentos às faculdades e acompanharmos os alunos com estágios cada vez mais cedo na carreira, mas que isso é uma tendência geral do recrutamento das empresas. E depois no escritório é ter a certeza que esta é uma conversa permanente sobre o que é que nós fazemos no dia a dia, enquanto que eu acho que aqui há uns anos não havia uma conversa permanente. A conversa era se ia haver uma espécie de qual era o trabalho do dia seguinte e o que é que estávamos a fazer, e aperfeiçoar, claro, o que se fazia. Agora há uma conversa muito mais permanente que nos leva a pensar sobre questionar o que é que fazemos no dia-a-dia, se estamos a fazer bem, se a estrutura do que estamos a fazer bem, se estamos a utilizar as ferramentas certas. Acho que essa é que é a grande diferença hoje em dia, e eu acho que aí é que estamos a enriquecer muitas nossas pessoas, a obrigá-las e a enriquecer-nos a nós próprios também, porque estamos preocupados com o nosso futuro estratégico, é obrigá-las a pensar no dia-a-dia o que é que estão a fazer, e se estão a fazer com as ferramentas certas. Isso é algo que lhes vai assegurar não só atingir os objetivos que os clientes querem, mas garantir que elas próprias depois têm trabalho no futuro. Exato. A trabalhar neste tipo de atividade, valorizam-se a si próprios. Claro. E outra forma de abordar o talento é ir buscá-lo fora e integrá-lo na nossa equipa. É o tipo de soluções que eu sei que ainda há poucos anos integraram algumas pequenas equipas, creio, se não estou em erro. Não, e fomos é algo que é para continuar. Nós estamos sempre atentos a oportunidades no mercado. Incluindo se for uma fusão com outro escritório. Claro, nós estamos sempre, ou pequena dimensão, por exemplo. Estamos sempre abertos a isso. Achamos que temos vindo a fazer um caminho no sentido de tornar cada vez mais forte a nossa instituição, e sabemos que as dificuldades que existem nesse tipo de integração, que é assegurar que há uma continuidade e que as culturas tem que haver se uma casam, identidade compatível. Isso, sim, eu acho que isso já estamos em condições de fazer, e por isso estamos sempre abertos a essas oportunidades. E quando fala em oportunidades, refere-se também, por exemplo, a uma integração com o escritório internacional? Isso é um desafio que nós temos sempre permanentemente, mas é algo que para nós fazemos sempre essa reflexão estratégica, e é muito elogioso quando alguém nos diz ou nos aproxima para fazermos esse tipo de fusões, mas o que é verdade é que uma parte significativa do nosso trabalho vem dos concorrentes também desses
escritórios de advogados e, portanto, torna-se difícil tomar essa opção de escolher um deles, claro. Escolher um deles porque significa que o trabalho dos restantes deixa então de por exemplo, enviado. quando falamos de, por exemplo, escritórios da Magic Circle, de anglo-saxónicos, por exemplo, no fundo o que está a dizer é que acaba por compensar mais fazer alianças ou parcerias, algumas para casos concretos, não é? Para negócios concretos, do que estar agora aqui a fazer casamentos. Não, mas são parcerias para facto, ou seja, nós temos muita... Eu acho que isso é uma das características que nós temos e que nos enriquece bastante, é que nós conseguimos fazer equipas de trabalho com 7, 8 dos 10 maiores escritórios do mundo. E conseguimos, na verdade, fazer com que o cliente não note a diferença entre estar a trabalhar com os membros das equipas desse escritório de Londres ou do escritório membro de Portugal que nós estamos a trabalhar, da equipa de trabalho que fazemos para uma transação em concreto. E isso eu acho que é bastante enriquecedor, porque acabamos por ter a experiência de todos eles e criar relações diretamente com cada um desses escritórios de advogados. Agora, o que é verdade é que depois, pronto, a dimensão do mercado também é uma espécie de uma proteção natural para esse tipo de escritórios, porque, por exemplo, o escritório de uma das Magic Circle em Paris tem 70 pessoas. E, portanto, não faria sentido que o escritório de Portugal passasse a ter 300 pessoas comparado com o de Paris. É difícil que a dimensão do mercado... Tirando os espanhóis, que olham para isto como uma continuação de Espanha, essencialmente. Sim. Em termos de mercado é mais ou menos isso, é assegurar, mas é algo que faz sentido para eles, porque é acompanhar os clientes deles para os países onde vão. Sim. E acha, na sua opinião, acha que isso vai continuar a existir? Ou seja, o interesse estrangeiro em Portugal é um dos fundos e de outros players, é algo que se acentuou nos últimos anos em algumas áreas e que vai continuar a existir? Acho que sim, acho que vai continuar a existir, até porque há esta vantagem de eles terem muito dinheiro para gastar e no início começam a gastá-lo em operações muito grandes, em assuntos muito grandes, e depois começam a reduzir a dimensão ao nosso campeonato. Precisam na mesma de gastar o dinheiro que não conseguiram gastar. E uma das áreas onde esses players têm investido muito é o imobiliário. Como é que não há aqui o risco de estarmos de facto numa bolha, como alguns dizem? Ou acha que o mercado agora vai estabilizar um bocado e que as coisas... Eu não tenho muitos sinais disso. Também não sou o maior especialista no assunto, mas não tenho muitos sinais de que possa ser essa situação, até porque eu acho que às vezes podemos estar a falar de certas zonas de Lisboa e de certas zonas do Porto. Sim, são coisas específicas. Sim, e o resto do país acho que acaba por não ser tão afetado, ou pelo menos não na dimensão. Mas é uma questão em termos políticos, é uma das questões. Isso é muito preocupante, e a questão da habitação também. E é uma questão dos dois grandes partidos que para fora transmitem essa imagem de estabilidade, porque de facto há uma alternância entre PS-PSD, ou entre a AD e o PSD, mas o tema da habitação e do imobiliário é talvez aquela área onde de facto não há uma concordância entre os dois partidos. Isso não assusta neste momento os investidores que em relação às eleições de 18 de maio, por exemplo? Não, eu acho que esses temas, no fundo, os investidores tomam a sua decisão com base em critérios muito concretos e um dos temas que, por exemplo, tem vindo a afetar a questão da habitação são todas as fragilidades que o mercado de arrendamento tem em Portugal e a falta de estabilidade que a lei do arrendamento também tem vindo a ter. Parece que muda todos os anos, não é? E eu acho que aí sim, e temos visto que esse tem sido um mercado que os investidores não têm apostado muito, sobretudo os estrangeiros, em Portugal. Eu acho que isso falta. Na sua opinião, quanto mais restritiva for a lei, menos interesse têm esses investidores? Não é tanto restritiva, mas é a estabilidade acima de tudo. É conseguir fazer um plano de negócios a X anos que preveja um retorno determinado e que não existam dúvidas sobre qual é a lei que se aplica, e a questão não é tanto de despejo, etc. Ou seja, não é tanto as regras em si, nem a taxa que é aplicável a nível de impostos, é ter um horizonte previsível e que eles saibam o que é que podem que possam contabilizar tudo o que vai acontecer. Mas compreendo que o tema de facto é muito complicado. A cidade, no caso de Lisboa, por exemplo, a cidade deixou de ser acessível à maior parte dos portugueses. Isso é um tema que acho que a longo prazo é sustentável. Do ponto de vista político,
ou é preciso tomar medidas para combater isso. Na sua opinião, como é que se resolve o problema? Não, isso necessariamente. Mas isso basta olhar para outras cidades da Europa que já lidaram com este problema, umas com um tipo de soluções, outras com outro tipo de soluções. Eu acho que isso no fundo, as ferramentas estão ao nosso dispor. Já existe. Por exemplo, mais investimento público, por exemplo. De estabilização de determinadas áreas, no fundo, alargar a cidade para outras áreas, e há todo este tipo de soluções. Investir nos transportes públicos também. Isso, isto já acho que não é preciso inventar a roda para procurar uma solução para isto. Bruno, só para terminarmos, neste contexto, já falamos aqui um bocado do enquadramento do país, do setor. Neste contexto, quais são os grandes, na sua opinião, grandes desafios que a PLMJ tem neste ano de 2025? O grande desafio é continuar a manter esta conversa permanente sobre o nosso futuro, porque muitas das vezes a conversa depois deixa de ser tão palpável no dia-a-dia, não é? É claro que cada vez que vamos usando uma ferramenta nova, aí faz uma diferença e as pessoas notam que não, isto de facto ou melhora a minha vida, ou é diferente, ou permite-me fazer outras coisas diferentes. E eu acho que o grande desafio estratégico é conseguir manter uma conversa sobre o futuro, mas no dia-a-dia, sem que as coisas se alterem numa base diária. Ou seja, é estarem continuamente a reinventar-se, com novas soluções que permitam facilitar o vosso trabalho. Isso. E sem perder a essência do que é ser advogado e do que é ser da PLMJ. Isso, e olhar da perspectiva do cliente, sobretudo. É no fundo assim que o cliente nos pede alguma coisa, conseguir mentalmente colocar-nos na posição dele com a informação que nós temos e o conhecimento técnico que nós temos que permita fazer isso, e isso com as ferramentas que se vão alterando no dia-a-dia e que nós temos de ter a certeza que estamos a usar as melhores ferramentas. Muito obrigado, Bruno, por esta conversa. Foi um gosto. E a Lei e a Prática regressa na próxima semana. Até lá, um bom fim de semana.